A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 7, no versículo 2, que a palavra fala assim. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais, leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Vou ler até aqui. Irmãos, essa história aqui é muito interessante porque o Gideão derrota os midianitas. Só que era uma quantidade grande de homens e Deus não dá a glória dele para ninguém. Absolutamente ninguém. Se fosse aquela tropa enorme, que era uma quantidade muito maior talvez dos midianitas, que eles eram terríveis, irmãos. Pensa num povo ruim, eram os midianitas. Tem muitos aqui que vão assistir essa live aqui, esse vídeo, que você teve aí um midianita ou alguns midianitas na sua vida, que é só Deus na causa. É um povo ruim, perverso, ruim mesmo, é algo assim surreal. E Deus dá toda uma estratégia para Gideão para poder vencer esse povo. Então chega aquela quantidade enorme de homens, alguns voltam, ficam 10.000, depois Deus começa a selecionar, porque Deus queria só 300 homens. Quando chega na beira do rio, Deus dá o sinal para ele, que os 300 homens queriam ficar, que os homens queriam ficar, ele não dá a quantidade. Ele fala, os homens que lamberem como cachorro a água, esses ficam. Os outros que colocarem o rosto na água, que não agirem dessa forma, vai ter que voltar para casa. E Deus faz com que os 300 que ele selecionou venham ter essa atitude. Porque Deus tem controle sobre as nossas atitudes também. Quando Deus quer, ele faz a gente ir para determinados lugares, fazer determinados... Você não está nem entendendo o que você está fazendo. Você não sabe nem o porquê que você está ali. Mas é o Espírito Santo te conduzindo. Então Deus ali naquele momento faz com que aqueles homens tenham aquelas atitudes, porque ele precisava dar o sinal para Gideão. E Gideão precisava entender o que ele tinha falado. Então os homens que foram selecionados por Deus tiveram a atitude de beber a água, colocar a água na mão e lamber como um cachorro. Então era o sinal que Deus tinha dado para Gideão, e Gideão entendeu. O resto dos outros homens tiveram que voltar para casa. E assim Deus deu vitória a Gideão e os 300 soldados. O que Deus está pedindo para falar para você diante dessa palavra? Tem hora, irmãos, que sem a permissão de Deus entram pessoas na nossa vida. Tem hora que vem. Não é a permissão de Deus que venha, mas Satanás traz. E Satanás faz com que essas pessoas entrem na nossa vida para nos trazer prejuízo. Mas tem hora que sai pessoas da nossa vida sem a permissão de Deus. Eram pessoas que tinham que ficar no nosso cenário. E essas pessoas saíram do nosso cenário, do nosso convívio. E chega uma hora que Deus tem que dar um basta nisso. Ele tem que organizar as coisas. Porque a ordem quem dá é ele, a última palavra é dele. E as coisas vão ser feitas de acordo com a vontade dele. Para que você possa ter vitória, tem pessoas que precisam sair. Tem pessoas que precisam sair. E Deus começa a tirar essas pessoas da sua vida, porque vieram para sua história sem a permissão dele.
entraram de gaiato aí na sua vida, para te trazer transtorno, para te trazer problemas. Às vezes está impedindo até da pessoa certa chegar na sua história, porque está aí empatando um espaço que não é dele. E isso acontece muito. Quando Gideão reúne aquele povo que ele não queria, porque ele não era soldado, irmãos. Ele foi elegido por Deus ali para poder, sabe, conduzir aquele povo diante daquela batalha, mas ele não tinha preparo para aquilo, ele estava indo pela fé. Veio um monte. Estava vindo pessoas ali sem a permissão de Deus para lutar uma batalha que Deus não tinha dado as coordenadas ainda. Mas estava vindo. Estava chegando até Gideão. Mas chegou uma hora que Deus começou a selecionar. Falou, não, o que eu não permitir que venha não vai vir, não vai ficar, não vai permanecer. Faz parte desse cenário. Eu vou ganhar essa batalha com 300, eu não quero esse monte de gente, porque daqui a pouco eu vou, sabe, passar raiva e transtorno, porque vão pegar a glória para eles, vão falar que eles venceram. Eu li na palavra para vocês. Não vai levar esse monte de gente, porque senão vocês vão se vangloriar. Vão falar que foram vocês que venceram a batalha. E a batalha é minha. E tem hora, irmãos, que para Deus dar vitória pra gente, Deus trabalha no sobrenatural. E Deus trabalha com pequenas coisas. Com quantidades menores. Para que ninguém tenha dúvida de que foi Deus que agiu na sua vida. Para que ninguém tenha dúvida de que foi Deus que trabalhou na sua história. Que houve algo sobrenatural, porque não tinha como. Era muito pouco, era pequeno. Não dava. Como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu? Então Deus vai lá, tira, que não era a permissão dele, aquele monte de gente. Ele ia fazer de um jeito totalmente oposto. Ele não ia trabalhar com grandes quantidades, ele ia trabalhar com menos quantidades. Ele ia fazer algo estratégico ali para que Gideão viesse vencer os midianitas. E assim ele foi fazendo, ele foi trabalhando. A mesma coisa ele faz na nossa história. Tem hora que vai chegando gente na nossa vida sem a nossa permissão, que vai só trazendo tormenta para nós. Vai só trazendo transtorno, desgosto. Mas chega uma hora que Deus vem, trabalha, Deus vem, limpa. E tudo aquilo que foi arrancado da nossa vida sem a permissão de Deus, que não era para ter saído, vai ter que voltar para a nossa história, porque Deus traz de volta. Então Deus manda falar para você, o que entrou na sua vida sem a minha permissão, sabe, entrou de gaiato, entrou de intruso, vai ter que sair. Que agora Deus vai tirar. E o que saiu da sua história sem a permissão de Deus vai ter que voltar. Toma posse aí dessa palavra. Toma posse dessa palavra, porque não fica no cenário da gente, irmãos. Aquilo que Deus não permitiu, aquilo que Deus não quer que fique. E tem hora que Satanás traz, e traz de uma forma sutil. Ele traz assim de uma forma tão simples. Sabe, entre aspas, sabe, o demônio vai entrando devagarinho. São pequenas brechas que você vai abrindo. E de repente a pessoa já está dentro da sua casa, convivendo com a sua família. Usufruindo do seu dia a dia. Dentro dos seus negócios. Sem a permissão de Deus. Só que quando nós estamos na presença do Senhor em obediência, Deus vem e tira. Uma coisa é quando nós somos rebeldes e desobedientes. Porque aí dentro da desobediência você vai trazer pessoas sem a consulta do Senhor. Outra coisa é você estar em obediência, estar com a vida no altar, e de repente Satanás começar a trazer pessoas para o seu convívio, para o seu relacionamento, para que você venha, sabe, se perder no meio do caminho. Então Deus tem vitória para te entregar, você acaba perdendo, você está com as pessoas erradas. São pessoas que estão entrando aí na tua vida e atrapalhando a tua história. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, que é bom a gente sempre refletir. Jesus teve 3 anos de ministério, não teve? Os 3 anos que Jesus teve de ministério, ele sempre foi a mesma pessoa. O caráter dele ficou intacto. Ele era aquilo ali e acabou. Mas os 3 anos não fez com que Pedro deixasse de negar Jesus 3 vezes. Os 3 anos de ministério de Jesus, ensinando tudo igual para todo mundo, não fez com que Judas fosse lá e vendesse ele por 30 moedas de prata, dando um beijo no rosto dele, entregando ele. Era o sinal que ele tinha que, para entregar Jesus, que os soldados não sabiam quem era Jesus. No meio dos apóstolos, o sinal que ele tinha combinado com os soldados era de dar um beijo no rosto de Jesus.
Então ele entrega Jesus chegando lá e dando um beijo no rosto. Ele comete esse absurdo. 3 anos de ministério de Jesus não impediu que Jesus fosse traído dessa forma. Aí você começa a analisar a história, você começa a perceber que nós temos que estarmos na presença de Deus constantemente, porque por mais que você tenha uma vida no altar, não impede que você seja traído em algum momento da sua história. Pode chegar alguém na sua vida e te trazer um grande transtorno. Chega como amigo, chega como santo, como conhecedor da palavra, e quando você vê, está te apunhalando pelas costas. Nós temos que tomar o máximo de cuidado com isso. Então Deus manda falar para você, aquilo que entrou na sua vida sem a minha permissão vai ter que sair. E aquilo que saiu da sua história, que eu não permiti que saísse, vai ter que voltar. Que agora Deus vai entrar com esse processo, sabe, de organização na sua vida. Tem que ser feito dessa forma. Tem pessoas aí que já invadiram demais a sua história. Já entraram em lugares aí na sua vida que não deveria ter entrado. Já está sabendo de coisas demais. Já está, sabe, tá profundo demais o relacionamento, sendo que Deus não tem isso para sua história. E todas as vezes que um espaço é ocupado, irmãos, fica difícil de Deus trazer coisas novas para esse espaço que já está ocupado. É a mesma coisa você estar com suas mãos cheias e Deus querer colocar mais coisas nas suas mãos e você não conseguir segurar. Você tem que estar com as mãos vazias para que as coisas possam, entendeu, acontecer de uma forma normal, fluir de uma forma mais natural. E Satanás vai trazendo os impedimentos, Satanás vai trazendo as pessoas que não fazem parte do nosso cenário. E tem hora que a gente não sabe distinguir. Tem hora que você não sabe se é para ficar ali, se não é. Por isso que nós temos que permanecer sempre na presença de Deus, porque quando nós estamos na presença dele, ele nos dá livramento. Mesmo que a gente não tenha capacidade de entender o que está acontecendo, Deus está, sabe, no controle de tudo. E chega uma hora que ele nos avisa. Ele mostra o caminho. E ele fala, não fique assustado porque eu vou tirar. Vai ter que sair porque entrou sem minha permissão. Então Deus manda dizer para você, estou tirando pessoas que entraram na sua vida sem a minha permissão. Não vai permanecer mais no cenário, não vai permanecer na sua vida, na sua família, nos seus negócios, porque eu vou trazer quem saiu sem a minha permissão de volta. Aquilo que fazia parte do seu cenário, que fazia parte da sua vida, vai ter que voltar. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda, porque tudo aquilo que Satanás arquitetou no sentido de fazer você perder vitórias, bênçãos e milagres, perder o controle até do cenário que você está, agora Deus vai reverter essa situação. Não vai brincar mais. Vai ter que levar o que trouxe e vai ter que ir embora junto. Porque o que ele levou, ele vai ter que devolver. Guarda essa palavra no teu coração. Deixa sempre Deus agir na sua vida. E tome muito cuidado, porque o exemplo que eu dei para vocês é um exemplo verdadeiro, irmãos. 3 anos de ministério, Jesus sendo honrado, sendo Messias, sendo um homem de caráter, ensinando ali, sabe, todo o desbloqueio mental para aquele povo, dando todo ensinamento igual para todo mundo, ensinando o evangelho, mostrando a verdade para todo mundo, não impediu que Pedro negasse ele 3 vezes e que ele fosse traído por Judas. Então nós temos que tomar muito cuidado. E os 3 anos ainda não impediram que o povo elegido por Deus, que era o povo judeu, que era o povo que tinha que ter apoiado ele, ter ficado do lado dele, ter acreditado no que ele pregava, foram os mesmos que venderam ele e colocaram ele naquela cruz ao qual ele foi crucificado. Então não se iluda com o que você está vendo, deixa Jesus tirar, ele sabe o que está fazendo, confia, porque às vezes aqueles, sabe, que tinham que estar junto com você, é que está armando a forca para poder te enforcar. Às vezes são os de dentro de casa que estão querendo crucificar você. E Jesus manda dizer para você, entrou na sua vida, entrou na sua história sem a minha permissão, eu estou tirando. Mas o que foi arrancado sem a minha permissão da sua vida vai ter que voltar. Então deixa Deus trabalhar, que Deus sabe o que está fazendo. Tá? Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa estratégia, o Senhor cuidar de nós nos mínimos detalhes.
Que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, mas que o Senhor traga de volta tudo aquilo que faz parte do nosso cenário. Que o Senhor mantenha, Pai, a união dentro das nossas casas, da nossa vida, nos nossos negócios. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, nos prosperar, deixar pessoas do nosso lado que venham edificar a nossa vida. E tudo aquilo que nos destrói, Senhor, que o Senhor tire mesmo. Que o Senhor leve, Pai, para um abismo. Que o Senhor entregue de novo ao inferno. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar livramento. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, nos dar sabedoria para seguirmos em frente. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. Que as batalhas que nós venhamos vencer, Pai, que sejam vencidas através do Senhor, para que o Teu nome seja lembrado, para que o Teu nome seja, glorificado na nossa história, para que possamos ter testemunho de vitória e de milagre com o Senhor. Nós agradecemos do fundo do nosso coração, no nome do Teu Filho Jesus. Toma posse dessa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Deixa ela viva aí. Não se desespera, porque vai sair. O que entrou na sua vida sem permissão de Deus, Deus vai tirar. Não apavore. Tem pessoas aqui que vão assustar com o que Deus vai tirar, mas entrou sem permissão. Não vai te prejudicar. Tudo que está sendo arquitetado no sentido de travar a sua vida, Deus não vai deixar Satanás usar essas vidas para prejudicar você. Agora, aquilo que saiu da sua história, sem a permissão de Deus, Deus manda dizer para você, eu estou trazendo de volta. Então, aguarda, porque Deus sabe trabalhar, irmãos. Que foi arrancado da sua vida, que era, que era seu, que fazia parte do seu cenário. Eu não sei o que foi tirado. Pode ter sido tirado o seu emprego, a sua empresa, alguém que você amava. Às vezes os filhos, né? Pode ter tirado aí o esposo, a esposa. Eu não sei o que foi arrancado. Talvez a sua saúde, algum direito seu. Eu só sei que aquilo que foi arrancado, que faz parte da sua história, Deus está trazendo de volta. Agora, o que entrou na sua vida que não era da permissão de Deus, que veio no sentido de destruir você, Deus está tirando. Então, deixa Deus trabalhar, que Ele sabe o que está fazendo. Guarda essa palavra no teu coração, confia no Senhor, já agradeça, porque o cenário que Deus tem para você é de vitória, de paz, de alegria e de muito amor. Guarda essa palavra aí no teu coração. Que Deus te abençoe.